Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro. Vamos falar de Dudu, de Wanderson e muito mais. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Isso ajudará muito o nosso canal. Bora lá! O desafio da diretoria do Cruzeiro e da comissão técnica. Daqui a 5 dias abre uma janela de novo. Dia 10 de março abre uma janela da janela, Que não é? doideira, né? É, pro Cruzeiro nem fechou, né? Vamos falar a verdade. Da janela da janela, para quem disputou os estaduais. Tem essa janela de exceção, é só o Brasil, só o Brasil. É ir atrás de mais 2, 3 nomes ou é o Leonardo Jardim fazer esse time jogar? Tem necessidade de ir atrás de 2, 3 nomes? CJ, ainda há uma necessidade de ter um ponta pela direita, que foi um pedido do Leonardo Jardim, né? Porque o Cruzeiro trouxe o Wanderson, que não é um ponta pela direita, né? O Wanderson joga pelo lado esquerdo, preferencialmente. Pode, eventualmente, vez ou outra, jogar pelo lado direito, mas não é a posição preferida dele. Eu acho que existe essa lacuna, que é um pedido do treinador, que acho que o Cruzeiro vai precisar buscar no mercado para atender. Mas tirando isso, O time é muito bom, né? claro que Folha assim, muito alto. eu acho que é possível melhorar esse elenco. Evidentemente é possível melhorar esse elenco. Mas não há uma grande lacuna e outra. As opções agora elas são bem mais reduzidas, né? Bem mais reduzidas, que a gente tá falando de uma janela só nacional. Então, assim, já reduz um pouco. Ninguém quer perder muito jogador nesse momento. Assim, quem tá jogando dificilmente vai sair, porque quem vai vender agora não vai conseguir repor. A não ser que você faça algum tipo de troca, alguma negociação nesse sentido. Mas enfim, eu não espero muitas movimentações do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai contratar alguém, pelo menos mais um jogador. E talvez conseguir alguma questão de troca, né? Você falou, por exemplo, na questão do Marlon com o Bragantino. Que era o Juninho Capixaba Juninho pra cá Capixaba, e Marlon pra que lá. poderia ser uma possibilidade, enfim. Acho que a gente ainda pode ter alguma negociação nesse sentido mais de troca. Mas de pegar e contratar um jogador, comprar em algum clube lá e comprar, acredito que é um, no máximo 2 aí que o Cruzeiro vai buscar nesse período. E acho que a obrigação do Leonardo Jardim é melhorar os jogadores que estão aí, né? É, que são bons, né? Tem um elenco bom. Tem um O elenco Gris bom. falou do misericórdia, do menino que veio do Inter, Wander. o Wanderson, que joga pela esquerda, preferencialmente pela esquerda. E acho que era uma lacuna, sim, o lado direito, mas se não me falha a memória, o Dudu, quando ele foi melhor jogador do brasileiro, jogando pelo lado direito. Não, Não, pela esquerda, não? não. Não Lado foi direito- pelo lado direito? O lado direito era o Scarpa, né? Cara, não, o Scarpa, quando ele foi melhor do brasileiro, ele era pelo lado direito. Mas o Dudu, se não me engano, ele teve vários momentos muito bons no Você tá Palmeiras. falando pelo que lado pode direito. jogar Dudu pela direita e Wanderson pela esquerda? Exato, eu acho que é mais. O problema é que o Dudu hoje é o cara mais lúcido do ataque, É isso. jogando pelo lado esquerdo. Você tirar o cara que tá no melhor momento do seu ataque e trocar ele de posição e ver o tanto que ele vai render. São duas apostas. Isso é um perigo. Mas a longo prazo, essa possibilidade, eu enxergo essa possibilidade. Dudu mais pela direita e o Wanderson sendo o Quando titular. você falava aí, a pupila do Cabido só dilatando. ó. Não, mas é porque assim, tem razão. O Dudu ele já jogou pelos dois Cara, eu lados. lembro de bons Tá. momentos do Dudu pela direita, bons O momentos. Wanderson já jogou pelos dois Então, lados. gente, né? ele tem Mas, jogador. assim, Porque se Não, for mas, contratar... mas os dois, preferencialmente, é lado esquerdo. Exatamente. Sérgio. Só que Mas assim. Bolaça é por onde? Esquerda também. Esquerda. Dudu também. é por onde? Não, você Então, tem só, razão. o Marquinhos então- só o Marquinhos que é direito. Tá meio capenga, porque pro lado direito você tem só o Lautaro e o Marquinhos, né? ainda Não, tem o Lautaro. o Lautaro, a maioria dos jogos no Cruzeiro foram pelo lado esquerdo também. E alguns por Não, dentro. mas ele já jogou pelo lado direito Mas é o também. mesmo caso de todos eles. Não, mas o Lautaro, ele veio jogando mais do lado direito. Pro Cruzeiro, né? Não, e assim, gente, o Aqui Lautaro... ele se acabou jogando mais do lado esquerdo, mas ele foi um jogador que na carreira jogou mais e pelo lado se- direito. Se alguém tiver que se sacrificar nesse rolê, com todo respeito, tem Ô, que ser o gente, Lautaro. se vocês acabaram de enumerar 4, 5 jogadores que jogam pelos dois lados. Marquinhos também pelo lado Ó, direito. você falou, Marquinhos joga pela direita, aí você colocou Dudu joga pelos dois lados, preferencialmente pela esquerda. Wanderson joga pelos dois lados, preferencialmente é pela porque, esquerda. em geral, o Tem Beirada, muita gente aí, todo então. Beirada pode trocar de lado, né? Então não precisa contratar, ué. Mas Porque se você tem Bolaço, Wanderson, Dudu, Marquinhos, Lautaro, gente, são 5. Mas Você vai não contratar tem- mais um pra mas ser você- opção? Mas hoje você não tem nenhuma confiança no lado direito do ataque do Cruzeiro. Nenhuma confiança. Hoje não tem um titular convicto. Do lado esquerdo tem o Dudu. Não, eu acho o seguinte, eu acho que não justifica o Cruzeiro ir ao mercado
para trazer um ponta-direita para compor elenco, para ser uma alternativa ao Marquinhos. Acho que não justifica. Exatamente. Tem que chegar Se e for o fardar. mercado, tem que ser um jogador que chegue para Titular. ser titular, com status de titular, para elevar de fato o nível do time. Para compor, eu acho que se vira com o que tem aí. E outra questão também importante, né? A gente tá falando aqui tanto de pontas, mas a chance de ser Gabigol. A chance de ter o Gabigol e o Caio Jorge como jogadores atuando mais próximo e você abrir 2 meias também, no Cruzeiro é natural que aconteça. Cara, Pra quem muito tá na legal, plataforma muito visual, legal isso aí. vamos narrar Muito pro bem, rádio aqui, Henrique. ó. Muito bom isso. Parabéns à nossa produção aí, Bate Henrique e o escanteio, Lucas rapaz, Krauss. Mapa de calor do Dudu em 2018. A fonte é o SofaScore. O ano em que ele foi eleito o melhor jogador do Brasil. E aí, Mirandinha, narra pra quem tá no rádio. Esse mapa de calor representa o quê? O campo Representa inteiro. aquele jogo. Não, o campo não, mas Jogou dos representa dois que ele lados. jogou 70% dos jogos pelo lado esquerdo, os momentos dele pelo lado esquerdo e 30% do lado direito. Mais ou menos isso é a leitura que a gente pode fazer do mapa. É porque esse mapa é a média dele dentro Dos minutos. dos todos os jogos. Então, mas ali ele pode ter iniciado os jogos muito mais pelo lado Claro, esquerdo claro. e puxado pelo lado direito. durante E o E aí partida, conta entendeu? como? Quando um jogador começa por um lado e vai pro outro, como é que era ponta faz a esquerda com análise? liberdade para jogar, né? Exatamente. Eu também acho que não tem uma 70%, eu acho que você foi bem forte. Pelo Eu não lado tenho essa esquerdo? visão, não. Sim, 70 para mais. É o 70 pra tanto de mais, né, vermelho Jota? que tá do lado esquerdo. 70 para 70 mais. pra mais, sem dúvida. Vermelho é o que tá Eu mais. sou ruim nas porcentagens. Ó, 19. Agora 2018, beleza, gente? Do rádio aí, ó. Na leitura do Mirandinha, então, e dos colegas, foi que 70% em 2018 foi pelo lado esquerdo. Agora vão para 19, não é isso? 19 já é o contrário. Aí. 70% do lado direito. Por isso que eu acho que o Dudu, por mais que ele esteja rendendo mais do lado esquerdo, ele é o cara que eu vejo mais jogando do lado direito. Entendi, foi ótimo isso aí. E falando tudo isso, Cruzeiro, primeiro jogo contra o Mirassol. Wanderson, Dudu, Dudu pela Gabigol- esquerda e Wanderson pela Gabigol e direita. Matheus Pereira. Eu acho que o Wanderson vai jogar do lado direito. É? Eu Então, acho que Wanderson se for direita, deslocar alguém, Dudu... vai ser o Wanderson. Não vai ser o Dudu, não. Ah, eu tenho dúvida. É, o Cruzeiro que vai ter pela frente mais 3 competições. O que você espera, hein, Daniel Seabra, destas 3 competições do Cruzeiro? Uma imagem diferente do que foi no Campeonato Mineiro? Será que o Leonardo Jardim dará jeito nesta equipe? Lembrando que o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro vive uma mesma situação desde a saída do Fernando Seabra. Ou, para mim, desde a chegada da SAF, do Pedro Lourenço, né? Porque quando a SAF chegou, os reforços também... Ali a gente já começou a criticar um pouco a queda de produção. Os treinadores foram se modificando aí, né? Seabra, Diniz, aí teve um tempinho do interino, agora também Leonardo Jardim. Mas a toada parece a mesma, né? A toada é a mesma, né? O Cruzeiro vem meio bagunçado aí, vamos dizer assim, desde a saída do Fernando Seabra. O processo todo foi muito mal gerido, né? Desde lá a saída do Seabra, a turbulenta passagem do Fernando Diniz, a permanência dele para 2025, o início ruim, depois o Wallace como interino também, e a chegada do Leonardo Jardim. Então, a gente não fica sem ter muito o que esperar, sem saber muito o que esperar. O Cruzeiro, para mim, contratou muito bem, a gente até falava sobre isso ontem, teve um telespectador que até discordou, foi tudo bem. Para mim, o Cruzeiro contratou muito bem, foi muito bem ao mercado, e a chegada do Leonardo Jardim também, para mim, é muito acertada nesse momento. Agora ele tem esse período aí de 40 dias, tudo parado, deu uma folga, depois vai ter muito tempo, como o Rafa disse, com amistosos. Ele tem tudo na mão para acertar esse time. Ele é um treinador que tem todos os credenciais aí, né? Passou por grandes clubes, futebol europeu, foi muito bem por onde passou. É um cara que conhece futebol, a gente já viu por onde ele passou. Até na coletiva dele a gente vê que a forma dele falar não tem muito aquele nhenhenhen. Ele vai direto ao que tem que falar e critica até o próprio Cruzeiro, até o próprio elenco, né? Da forma como ele falou, por exemplo. Não adianta contratar. Se não tiver um time, não adianta. O time tem que se tornar um time de futebol. E é isso que a gente espera que o Leonardo Jardim faça nesse período. Ele tem a qualidade toda na mão. O Cruzeiro tem ótimos jogadores por posição. Se a gente for elencando aqui, não estamos falando de pernas de pau, estamos falando de jogadores de seleção, que já ganharam tudo, que jogaram em grandes clubes. Ele tem tudo na mão. Agora, vai dar certo? Aí é a pergunta. É o grande questionamento. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco sobre Leonardo Jardim. Antes, só para chamar para nossa enquete do dia, também nesse assunto, sobre o Wallace.
por que colocamos na pauta o Wallace, hein, Nobre? A gente colocou, Léo, porque tem uma fala do Pedro Lourenço, ele destaca esse trabalho do Jardim, e aí, é claro que tem um recorte, né, da chegada do português. Desde que o Jardim assumiu o Cruzeiro, o Wallace não apareceu muito nos jogos do Cruzeiro, só 3 jogos comandou o Jardim. Ele esteve à frente do Cruzeiro desde a chegada, né, mas o Wallace já perdeu 4 quilos, e o Pedrinho acabou destacando isso, de como ele vai recuperando o condicionamento físico para, quem sabe, chegar no que o torcedor espera dele, né? 20 jogos até aqui, só teve aquele gol marcado no jogo contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, né? Então, o torcedor espera mais do Wallace, sobretudo o desempenho em campo. O Wallace que hoje não é titular do Cruzeiro, então esperava muito daquele jogador que teve uma passagem vitoriosa, sobretudo no futebol italiano, né? Veio como o maior ladrão de bolas da Europa, o Wallace, então chegou com uma cartaz muito grande, mas ainda não conseguiu mostrar no Cruzeiro. Agora, quem sabe, né? E aí vale destacar também a queda de rendimento do Romero, que pode, quem sabe, abrir também espaço para o Wallace, que aos poucos, segundo o próprio Pedrinho, vem recuperando esse condicionamento físico. Então, são essas aí as notícias. Na minha opinião não vale nada, as suas é boa. Comente aí. Na minha opinião, tá? Que não vale nada. Na minha opinião, o Cruzeiro contratou bem. O time só não encaixou. E os jogadores estavam fazendo corpo mole. Mas que agora vem a ser diferente. E o que vocês pensam? Deixa aí nos comentários aí. Deixa aí o que vocês pensam. Que a minha opinião não vale nada, mas as suas é muito importante para nós. Deixa aí nos comentários. Se inscreva e deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Fui!